teologia e técnicas das religiões do Espírito. Então a gente observa o seguinte: como é que as religiões do Espírito, quando a gente fala aqui religiões do Espírito, a gente está falando do protestantismo pentecostal, carismático e neopentecostal, certo? Então, a grande moldura do sistema de crenças pentecostal é a dicotomia entre o bem e o mal em que se divide o mundo. De um lado, Deus procura manter a ordem do mundo, e de outro, Satanás e suas hostes do mal esforçam-se para sustentar e aumentar a desordem no mundo. Assim, na teologia pentecostal, bem e mal não são entidades puramente metafísicas, mas seres bem objetivos nos indivíduos, e nas coisas. Então, se o homem é justo, favorece o bem. Se ele é pecador, ele colabora com o mal. Esse é o pensamento de Vanderlei Pereira da Rosa, baseado em Antônio Gouveia de Mendonça, na sua obra Protestantes, Pentecostais e Ecumênicos, o campo religioso e seus personagens, obra defendida na UMESP em São Paulo em 1997. Continuando aqui, deixa eu ver aqui, o mundo está doente por causa do pecado, mas isso não importa muito, porque o fim do mundo está próximo e o milênio porá tudo no lugar. A felicidade do crente não está prometida para este mundo, mas para o milênio e o porvir sem males. Enquanto neste mundo as pessoas sofrem, a causa do sofrimento é o pecado, e a do pecado é Satanás. As doenças são resultantes do pecado e da submissão a Satanás. A vitória completa se dará no milênio. Então a gente observa aqui que o pentecostalismo clássico, ele se detém o seguinte: a coisa tá braba, mas tá chegando o dia que a vida vai melhorar. Então o olhar do pentecostal tá lá no futuro. Aqui é moenda, aqui é vento, aqui é funil. Bota a tua vida no prumo e no nível, porque aqui é desse jeito, certo? Enquanto o neopentecostalismo acentua a ação no mundo via o exorcismo, para afastar os males imediatos individuais, os pentecostais salientam a visão do mundo, acompanhada da conversão e da santificação. Então você percebe que assim, o pentecostalismo ele está focado em quê? Você se consagra, você se santifica nesse mundo mal, nesse mundo onde o capeta está atuando, nesse mundo onde a gente está na moenda, entende? Você bota o teu boi na sombra e suporta até chegar aquele dia. No caso do neopentecostal, a gente já faz o seguinte: não, peraí, não vamos ficar nessa não, vamos mandar bala em cima, fogo na cara do cão, entende? Então vai rolar um exorcismo aí, vai expulsar, o fogo cai, capiroto sai, né? E nós que cremos louvamos ao Senhor. E aí nesse caso, via exorcismo para afastar os males imediatos e individuais, não na questão do mundo. É o seguinte: o capeta pode estar fazendo o que for aí no mundo, mas aqui não, aqui ele vai sair, entende? E aí vamos embora. E aí nesse caso, nós não podemos nos esquecer do trânsito constante de características. A Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, tem hoje todas as características do pentecostalismo clássico, embora tenha sido a matriz brasileira da cura divina. Então o que acontece? Embora a Igreja do Evangelho Quadrangular ela tenha na sua estrutura o pentecostalismo clássico, ela traz esse diferencial muito comum do neopentecostalismo, de que algo vai acontecer, essa situação aí vai mudar, entende? No pentecostalismo clássico, você toca a tua vida, e você se consagra, e você se dedica, mas nessa guerra contra o mal, você vai ficar levando tiro até chegar aquele dia. Na visão neopentecostal é o seguinte: não, vem a bala, matrix no seu quadrado, entende? Então não é assim não vai chegar coisa aqui não, aqui, entende? O cara passa o dinheiro, show Satanás, é um negócio mais ou menos assim.
No pentecostalismo já é aquela questão de assim, eu tenho que passar pela prova. Percebe assim a diferença? A nossa geração aqui, acho que o Sérgio é o mais novo aqui, né? A nossa geração, é a Patrícia? Ah, então tá bom. A nossa geração aqui conseguiu pegar um pouco do pentecostalismo mesmo, né? Que assim, existe igreja pentecostal? Existe. Mas pentecostalismo igual a gente conheceu, hoje é raro. É que nem igreja batista, igreja tradicional, igual a gente conheceu, hoje é raro, entende? Porque o neopentecostalismo mexeu com tudo, porque ninguém quis perder mais ninguém para o neopentecostalismo, nem o pentecostal quis perder, nem o tradicional quis perder, então todo mundo se reinventou, né? E aí nesse caso, a igreja do Evangelho Quadrangular, embora pentecostal, ela trouxe essa nova visão de que vamos interferir. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural, entende? Algo vai acontecer aqui, certo? E, por exemplo, quanto às técnicas, ao contrário do pentecostalismo clássico, os movimentos de cura divina não pregam um projeto de aceleração da vinda de um mundo melhor e mais feliz. Na expectativa do pentecostal raiz é o que? Ele vem, está chegando o dia. Do neopentecostalismo é o seguinte: não, eu vou reinar em vida. Eu reino agora, a vida eterna começa aqui, eu vou comer o melhor dessa terra. O pentecostal não, o pentecostal raiz ele está na moeda, ele está no vento, ele está na prova, meio que assim, como é que eu posso dizer, eu prefiro sofrer isso tudo, né, do que me afastar de Deus, uma coisa mais ou menos assim. O neopentecostal, eu quero Deus e quero tudo, não, se eu posso ter o melhor, eu vou ter o melhor, e vamos que vamos, né? E nesse caso, como é que eu posso dizer? Embora o pentecostalismo, né, está naquela expectativa, né, da vinda do Senhor, daquele grande dia, tanto que assim, o pentecostal raiz, ele é muito mais dado à escatologia do que o crente tradicional e do que o neopentecostal. O foco do neopentecostal, na maioria das vezes, está aqui, no dia a dia, entende? Meus filhos, meu casamento, a cachaça, a cocaína, a violência, a política, Bolsonaro, volta Lula. Não, volta Lula não é neopentecostal não. Então o que acontece? Nessa situação, neopentecostal é direita conservador, entendeu? Os mundanos. Tem pouco quando eu escuto mundano, eu era pequeno quando eu escutava essas coisas. Então, né, aí as coisas do mundo, né? A gente que não é do mundo, né? A gente que é de Marte. Então, aí nesse caso, ao contrário do pentecostalismo clássico, os movimentos de cura divina não pregam um projeto de aceleração da vinda de um mundo melhor e mais feliz, mas pregam um plano de oferta de bens religiosos que se resume no exorcismo dos demônios para afastar o sofrimento. Então, o capeta sai, o dinheiro entra. O capeta sai, vem a cura. O capeta sai, o melhor o casamento. O capeta sai, a unção, ou seja, tirou o capeta da parada, tudo melhora na tua vida. Então a gente vai enxotar o capeta. E aí muitas vezes o crente neopentecostal vai achar que o crente pentecostal está com o capeta. Porque o crente neopentecostal está lá com o seu carrão, está com a irmã está com aquela bolsa Louis Vuitton original, né? Aquele negócio hoje. Aí está lá, a irmã que passa roupa na casa dela é a irmã do coque, é a irmã pentecostal, né? Que não pinta unha. E aí de repente ela olha para aquela irmã e vê assim: tadinha da minha irmã, deve estar sendo oprimida, deve estar passando. Irmão, vai lá na minha igreja, temos lá não sei o que lá, campanha de não sei o que lá. E aí o que acontece? Enquanto a outra fala assim: ai, está na vaidade. Isso não é pentecostal não. Então, ou seja, são universos diferentes, né? E nesse movimento, os instrumentos de eficácia simbólica são verbais e materiais. No primeiro caso, que é o pentecostalismo, no primeiro caso, né, que é a questão, né, de afastar o demônio, tem a oração forte. Oração é oração, mas a gente aprendeu, né, com esse novo movimento que tem a oração forte. Certo? E aí nisso, a oração forte é que visa o exorcismo. Na oração forte, se tu tiver com alguma coisa aí, tu já vai dar uma balançada, porque a oração é forte, o bicho vai pegar, né? No segundo caso, tem o óleo. O óleo é aquilo que o pentecostal raiz já usava, mas também tem a água. Essa o pentecostal raiz não conhece. Tem a medalha, tem a fita, tem a chave, tem a fotografia,
né? E aí, detalhe... Tem a cueca. Cueca eu não sabia não. O tradicional aqui tem. É mesmo? Aí o que acontece? Então, aí que seja limpa, né? Para não prejudicar a vida do pastor. Então, desculpa, porque a pentecostal aqui tinha pastor que... pastor, meu marido está me traindo, traz a cueca dele na campanha que o Morelli vai parar de citar. Meu Deus. Então, nesse caso, né? Olha aí, é isso aí, tá certo. Então, nenhum desses objetos tem eficácia se não forem consagrados por quem tem autoridade. Aí você percebe a diferença de um crente para outro. Entende? Aí, é aquele negócio, por exemplo, lembra daquilo que eu falei sobre xamanismo, pagelança, os espíritos da floresta, coisas que são típicas de religiões africanas ou indígenas, a gente acaba incorporando de certa forma nisso. Por quê? Na religião cristã, a gente tem o quê? A consagração, a conscientização doutrinária e uma mudança de vida. Então, com vento ou sem vento, com prova ou sem prova, eu melhoro, minha vida melhora e a coisa acontece. Porque o crente tradicional também enriquece, o crente pentecostal também prospera, e não faz esse monte de coisa, entende? O neopentecostal já entra naquela questão assim, às vezes ele pode até não conhecer muito a Bíblia, mas ele participa das campanhas, ele participa dos objetos, ele pega as coisas que foram oradas, digamos assim, e aquilo ali começa a fazer diferença, certo? E aí ele vai dar o testemunho, depois que eu peguei não sei o que lá, depois que eu paguei não sei o que, depois que eu cumpri o voto de não sei o que lá, e aí o cara escuta isso no rádio, vou para lá, entende? Então, nesse caso, comparando carismáticos e as empresas de cura divina, aqui já foi uma crítica, né? Dá para ver. Podemos dizer que no lugar do mágico sacerdote desse último, figura o mágico autônomo, isto é, qualquer crente com fé poderosa. Enquanto, por exemplo, no caso, a empresa da cura divina, né, tem o xamã, o pajé, o cara que é o seguinte, ele faz e acontece, entende? Por exemplo, o arcanjo Miguel falou para o diabo, o Senhor te repreenda. Mas nessa igreja aqui, o cara tira muito mais onda que Miguel, entende? Ele fala coisa do arco da velha para o Satanás. Então nessa daí, tem esse cara. No movimento mais carismático, todo crente com ousadia vai mover no sobrenatural, entende? É uma coisa que está todo mundo. Não tem aquela coisa de infantilizar a igreja só com aquele super-herói. Uma coisa mais ou menos assim. E nisso, a gente observa que assim... ou seja, qualquer crente tem uma fé poderosa, uma oração poderosa, né? E aí nisso o fogo cai e o demônio sai. E aí nesse caso, né, a incidência maior das novas práticas religiosas dá-se nas sociedades pobres, desorganizadas, em que grande parcela da população são marginalizadas, ou seja, a pessoa não tem para onde ir, a única saída que ela tem é aquilo, e ela vai, entende? O crente já de classe média, aquela coisa todinha, ele vai estudar para o concurso, ele vai se preparar para alguma coisa, ele vai aprender no sermão que ele tem que parar de mentir, que ele tem que abandonar os vícios, que ele está muito nervoso com as crianças, então ele vai mudando pelo ensino. Aquele outro pessoal é o seguinte, vai lá, faz isso, faz não sei o que lá, cumpre não sei o que, é uma coisa mais ou menos assim, até porque às vezes o próprio líder também não tem muita bagagem, né? Vai explicar o quê? Ninguém dá o que não tem. Não estou generalizando, estou dizendo que assim, como você tem uma turma no atacado, para preparar é mais difícil, certo? E aí nisso, situações desse tipo produzem crises de sentido que as igrejas cristãs tradicionais, por causa da tradição e da rigidez dogmática, porque enquanto a neopentecostal ela muda assim, vamos para lá, vamos para cá, a tradicional demora 20 anos para mudar 1 centímetro, entende? Aí nesse caso, não conseguem superar com a agilidade necessária. Tem igreja tradicional que até hoje ainda não está fazendo live, entende? Nem na pandemia conseguiu mudar, enquanto a neopentecostal já fazia live antes da pandemia. Então, ao contrário, na maioria das vezes, apoia o status quo. Vamos manter nossa igreja assim, entende? A gente está lá no órgão, a gente ainda está cantando os hinos no formato de 1800 e alguma coisa, e a gente se orgulha disso.
A gente fala doravante, genuflexo, entende? A gente, por exemplo, fala difícil. E assim, a única pessoa de terno naquela favela é o pastor, entende? Ou seja, se ele estivesse na Rio Branco, se ele fosse um executivo, mas assim, ele não tem conexão com aquelas pessoas ali, ele é totalmente diferente, certo? Então, pentecostais, neopentecostais e carismáticos têm todas as características de flexibilidade e ajustamento às novas situações. Por isso que a igreja neopentecostal, ela arrebenta mais do que a pentecostal e a tradicional. Por quê? Ela é produto desse tempo, ela é pós-moderna, ela atende o individualismo, o camarada ele é atendido no seu diferencial. O pentecostalismo não, é a comunidade. A igreja tradicional é a comunidade, enquanto o mecanismo de memória da igreja tradicional é o livro, é o material impresso. O da igreja neopentecostal é o audiovisual, entende? Então é tudo muito dinâmico. Enquanto na igreja tradicional demora para botar uma bateria, demora para botar uma guitarra, demora para bater uma palma, demora para falar um aleluia, a neopentecostal já começa a eu pulo na presença do rei, já nasce na brasa, já nasce no fogo, já nasce no sai, entende? Então é uma coisa assim, isso conecta mais com o brasileiro, que gosta de rir, que gosta de chorar, que gosta de dançar. Mas as igrejas históricas, elas começam com o quê? Com os europeus, entende? Então, por exemplo, o Deus desenhado pela mediação cultural da Europa é um Deus sério, de um país frio. Se, por exemplo, a teologia cristã fosse produzida em solo brasileiro, Deus seria um Deus alegre, está entendendo? De camisa florida, que gostaria de dança, que gostaria de festa. Agora, por exemplo, o Deus medieval é um Deus brabo, que qualquer coisa vai te levar para o inferno, entende? E você tem que dançar conforme a música, porque o pai é nervoso, é uma coisa mais ou menos assim. Aí eu estou dizendo, isso é Deus? Não é Deus, isso é a gente. Só que qual o problema? A gente cristaliza a nossa interpretação e equipara a nossa interpretação à revelação, e aí ninguém questiona mais, como se o que a gente tem de Calvino, o que a gente tem de Agostinho, o que a gente tem de Lutero, o que a gente tem de Tomás de Aquino, tivesse vindo desde a eternidade, e não veio, entende? E aí, por exemplo, parecem, né, ir à frente do novo, sendo capazes de prever e oferecer soluções religiosas na emergência mesma dos problemas sociais. É o tal do descarrego. Ou seja, por exemplo, a gente do protestantismo desconhece descarrego, mas a pessoa lá fora que não sabe nada de protestantismo, ela está pesada e ela vai para a igreja, ela se sente leve. Tá vendo? Senti até um arrepio, olha aí, ufa, que maravilha, eu vou voltar para ter essa sensação de novo. E aí nisso a igreja se apropria disso, aproveita disso e conecta. Nós nunca faremos isso, entende? Eu lembro que uma vez, terminando o culto, aparece uma moça na minha igreja, não nessa que eu estou agora, na outra, e aí nisso ela vem com umas fotografias e pede o seminarista para orar. Ele, não, porque isso aí. Eu falei, me dá aqui, moça, fecha o olho. Ela abriu a mão, eu botei a mão nas fotos, comecei a orar, porque o que eu estava fazendo era orar pela família dela, mas na cabeça dela, eu orar com a foto faria alguma diferença. Não ia dar tempo, gente, botar ela numa classe de 3 meses, não ia dar tempo de doutrinar a mulher, ela só precisava de uma oração. Tá dando para entender como é o negócio? Agora, se eu sou um cara engessado, não, porque isso, não sei o que lá, Deus está se lixando para isso, rapaz, entende? O que Deus quer é o seguinte: uma mulher aflita bateu na tua porta, cara, ora por ela. Se orar tem a ver com botar a mão, se orar tem a ver com pegar um caderno, se orar não sei o que lá, não interessa, você vai estar orando por ela, é isso que você vai fazer. Agora, você não tem como deixá-la, um crente batista, tradicional de 30 anos de igreja, em 1 minuto que você conversa com ela. E detalhe, ela vai melhorar em que se você fizer isso? Entendeu? Ainda tem isso aí. Então, percebe? Então, assim, nessas emergências, né, dos problemas sociais, aquela mulher, aquele marido cachaceiro, aquele cara, por exemplo, se converteu, mas a mulher não quer perder um baile funk, e ele não quer perder a família, porque tem esses dramas aí, né?
Porque a gente tem muita dó da irmã que tem um marido não crente, mas olha, eu tenho mais dó dos irmãos que tem a mulher não crente, porque ou ele vai com ela para farra, ou ela vai sozinha, e aí, né, claro que todas prometem que só vão dançar, mas aí eu vou junto para não dançar também. Então nesse caso, né, o quê? Né? Aí nessa brincadeira, tá maluco? Então olha, são os dramas. Você como pastor numa situação dessa, você tem que ajudar essa gente. Não dá para ficar na formalidade bonitinho, não dá, né? Por isso que muita igreja tradicional não cresce em favela. Por quê? Quer fazer um negócio de elite e não vai conseguir nada, entendeu? E aí nisso, a ausência de instâncias complicadas e demoradas de decisão dogmática, a visão de mundo simples e compreensível, a oferta de vida feliz no futuro cósmico e de cura no cotidiano, a liberdade de participação na prática religiosa. Você não tem que ficar fazendo seminário, você não tem que ser doutor, você só tem que ser crente. Se converteu, aceitou Jesus, vai lá, começa ali. Amanhã você que prega, mas eu me decidi semana passada, fala o que Jesus fez na tua vida, te vira, mano, entende? Aí enquanto na minha, você tem seminário, estudou onde? Tem quantos anos de teologia? Então espera aí, tá bom? Daqui a uns 8 meses mais ou menos você prega, porque primeiro eu vou dar um curso de pregador leigo de 3 meses para você. Você vai querer? Vamos ver, né? Então nesse caso, essa visão, né, de mundo simples, né, por exemplo, oferta de cura, oferta feliz no futuro cósmico, cura no cotidiano, liberdade de participação na prática religiosa e de acesso às lideranças. O cara não sabe ler direito, mas ele já é presbítero. Ele, por exemplo, não tem o 2º grau, mas ele é pastor, e vamos que vamos, entende? O forte sentido de reorganização, do sentido da vida, são os componentes de fascínio para esses movimentos que esses movimentos exercem sobre as massas populares. E assim, né, a gente percebe que essas igrejas, elas surtem muito mais efeitos e elas fazem muito mais mudança, né, na vida das pessoas, beleza?